Luffy Aswede Ayaulela Mema. Bom, eu falei anteriormente sobre a ansiedade, ela é o que eu defendi no meu TCC, os 3 tipos. Mas eu quero abordar um tema, finalizando esse objetivo desse ensinamento, desse estudo psicológico que eu trouxe para vocês. E o que eu quero falar é a nossa complexidade. Você vai entender que elas são incompreensíveis, pois a interdependência é o que nos faz parte da nossa cooperatividade, do que eu falei dos comportamentos e acontecimentos que tem que haver em nossas vidas. Bom, a cooperatividade, isso não é e não são atitude de muitos, pois, conforme eu abordei o nosso egoísmo, os nossos próprios interesses, eles nos tornam arrogantes. Mas mesmo assim, nós dependemos uns dos outros, mesmo tendo riqueza, grandes propriedades, conhecimento ou condições ou posição de empoderamento, eu posso dizer assim. Mesmo assim, precisamos uns dos outros. Até depois de morto, seremos dependentes. Para sermos enterrados, não termos esse empoderamento próprio. A nossa relatividade, ainda que não queremos manter, com nós precisamos, para sermos enterrados, precisamos, assim como eu posso dizer exemplificadamente, do ar para respirar, do alimento para o próprio corpo, para a estabilidade dele. Ainda que alguns não reconhecem que Deus, como é o nosso Criador, e Jesus como o nosso Salvador, pois todos diante dele naquele grande dia deveremos estar no juízo. E a vida, que alguns pensam que só é aqui, morreu, acabou, mas isso não é. A morte, morreu, acabou. É aí que começa. E é o que está em Hebreu. Após a morte segue-se o juízo. Hebreus 9, 27. Pois a determinação da vida é como aos homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, como a dependência uns dos outros. E teremos assim um advogado celestial, os que confiam nele, que buscam enquanto se pode achar. E para você entender, eu vou ler alguns versículos bíblicos, e você objetivamente, não vou me alongar nessa mensagem. O primeiro capítulo de 1 João, capítulo 2, 1 João, capítulo 2, versículo 1 e 2 diz assim: meus filhinhos, esta coisa vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a apropiação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelo pecado do mundo. Bom, aí você tem uma compreendade dessa situação. É o que está aqui também em 2 de Timóteo, capítulo 4. Eu vou ler o versículo 8, você vai entender, que diz: e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Então tem essa condição determinada. Para você entender melhor o porquê de tudo isso, no capítulo 8 de Romanos, também você vai me entender aqui do que nos orienta aqui, do versículo 31 em diante, diz assim: que diremos, pois, essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como também não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, a espada? Então essas coisas é o que está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias e reputados como ovelha para o matadouro. Mas nem todas essas coisas que nos acontecem, ela para aqueles que confiam no Senhor, são desestabilizadoras, porque em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, que é esse nosso advogado celestial. Aí a condição é: porque estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele manterá essa relatividade desse amor que foi derramado, essa complexidade que em nós tem que ser essa cooperatividade de entendermos qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Mas finalizando aqui, para você entender melhor, no capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 11 em diante, fala o juízo final e diz: e vi um grande trono branco, em que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu o céu e a terra, e não achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam junto diante do trono, e vi o livro, e abriu-se o outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos o que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos o que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foi lançado no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte, e aqueles que não estavam escritos no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Para encerrar e você entender, é o que está em Isaías 33, 22. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, o Senhor é o nosso salvador. É por isso que eu afirmo que Lefe é suede, aiaulela mema, fiel é Deus, aleluia, amém. Ficam todos na paz, que possam ter essa compreensão dessa mensagem que foi objetiva, expositiva, para o seu estado psicológico não ficar abalado, mas estabilizado. Amém? Deus os abençoe.